Olá e bem-vindo. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal do YouTube para notícias e atualizações. A política do Federal Reserve tem sido um impulsionador fundamental dos mercados nos últimos anos. Não é surpresa para os investidores que as mudanças na direção da política tenham resultado em oscilações do mercado, principalmente em 2022, quando o Fed começou a aumentar as taxas, e novamente no ano passado, quando os investidores anteciparam cortes nas taxas do Fed. Até agora, em 2025, o Fed manteve as taxas de política inalteradas, apesar das preocupações dos investidores com tarifas, sentimento do consumidor e uma possível desaceleração econômica. Por que o Fed está em espera e como isso afeta os investidores de longo prazo? O Fed manteve as taxas inalteradas este ano. O principal objetivo do Fed é atingir seu mandato duplo definido pelo Congresso: emprego máximo e preços estáveis. Isso se traduz em manter o desemprego e a inflação baixos. No entanto, o Fed agora enfrenta maior incerteza. Em seu resumo de projeções econômicas publicado após sua recente reunião de março, ele rebaixou a perspectiva de crescimento econômico. Essas projeções sugerem que o PIB pode crescer apenas 1,7% em 2025, uma desaceleração de 2,5% em 2024, de acordo com o Bureau of Economic Analysis. A última vez que o crescimento do PIB caiu abaixo de 2% foi em 2022, quando a inflação estava alta. As expectativas de maior inflação e desemprego contribuíram para a redução da orientação para 2025. Apesar da piora da perspectiva, o Fed não alterou sua orientação de taxa para os próximos anos. Os 3 indicadores de inflação mais seguidos atualmente permanecem acima da meta oficial de inflação de longo prazo do Fed de 2,0%. Essa diferença é uma das razões pelas quais os mercados financeiros têm sido muito mais reacionários do que o Fed nas últimas semanas. Outra razão importante para uma abordagem equilibrada do Fed é a força subjacente em várias partes da economia. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou o baixo desemprego, o aumento dos salários e as vagas de emprego significativas como indicadores importantes da saúde econômica. O presidente Powell também destacou que os dados podem ser difíceis de interpretar. Apesar da piora da perspectiva, o Fed não alterou sua orientação de taxa para os próximos anos. Os 3 indicadores de inflação mais seguidos atualmente permanecem acima da meta oficial de inflação de longo prazo do Fed de 2%. Essa diferença é uma das razões pelas quais os mercados financeiros têm sido muito mais reacionários do que o Fed nas últimas semanas. Outra razão importante para uma abordagem equilibrada do Fed é a força subjacente em várias partes da economia. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou o baixo desemprego, o aumento dos salários e as vagas de emprego significativas como indicadores importantes da saúde econômica. O presidente Powell também destacou que os dados podem ser difíceis de interpretar. O que podemos esperar do Fed daqui para frente? Embora o Fed tenha mantido as taxas inalteradas em sua reunião de março, ele ainda espera cortá-las 2 vezes em 2025. Da mesma forma, as previsões baseadas no mercado esperam que o Fed corte as taxas mais 2 ou 3 vezes em 2025, refletindo a confiança de que a inflação fará algum progresso este ano, apesar da incerteza tarifária. Além disso, embora o Fed não tenha cortado as taxas em março, ele anunciou que desacelerará a transferência de ativos em seu balanço. Em termos simples, o Fed fornecerá mais suporte à economia, o que pode efetivamente reduzir as taxas de juros. Isso significa que o Fed comprará mais títulos do Tesouro do que comprou quando seus títulos vencerem. Muitos economistas têm especulado sobre quando o Fed encerraria seu programa de aperto quantitativo, o nome pelo qual essa política é conhecida. Historicamente, a queda das taxas de política ajudou a apoiar os mercados e a economia, tornando mais fácil para empresas e consumidores tomarem empréstimos, impulsionando a atividade econômica. O número exato de cortes nas taxas pode alterar o momento, mas não a trajetória geral da política do Fed. O dinheiro pode parecer seguro, mas pode ser contraproducente. Enquanto as taxas de juros permanecerem elevadas, alguns investidores podem buscar a segurança percebida do dinheiro. Esta é uma reação natural às oscilações do mercado e manchetes preocupantes. No entanto,
Manter um nível inadequado de dinheiro pode ser contraproducente. A história mostra que os mercados geralmente se recuperam quando os investidores menos esperam, e não se beneficiar do crescimento do portfólio pode atrapalhar os planos financeiros. Apesar de seu apelo nos últimos anos, muitos veículos tradicionais de dinheiro também oferecem rendimentos inadequados quando a inflação é levada em consideração. Isso ocorre porque preços mais altos podem corroer silenciosamente o poder de compra do dinheiro, mesmo que não pareça assim com base apenas nos saldos das contas. Como mostra o gráfico anexo, a renda de juros sobre dinheiro geralmente ainda é negativa após o ajuste pela inflação, com base nas médias nacionais. Embora alguns veículos possam fornecer rendimentos maiores, o dinheiro não é uma solução de longo prazo para a geração de renda ou crescimento do portfólio. Portanto, embora continue a haver incerteza no mercado em meio a temores de recessão, riscos tarifários e o Fed em espera, é importante manter uma perspectiva de longo prazo. A volatilidade do mercado é uma parte normal do investimento, mas provavelmente também haverá maior clareza nos próximos meses, conforme a situação se desenrola. O resultado final? O Fed está mantendo uma visão equilibrada, apesar das preocupações econômicas e de mercado. Investidores de longo prazo também devem tentar manter uma perspectiva mais ampla. A história mostra